Existem leis que governam esse mundo natural, a lei da gravidade. E também existem leis que governam o nosso relacionamento com Deus. Qualquer que seja a lei, quando ela é quebrada, tem consequências. E nesse caso do nosso relacionamento com Deus, são leis que Deus mesmo, como Criador, estabeleceu. Isso é comparado, podemos comparar como, por exemplo, a Volkswagen, ou então a Ford, né? Quem cria, estabelece a norma. Ninguém conhece mais o Ford do que o Henry Ford, né? Tá certo? Ninguém conhece mais o homem do que quem criou o homem, Deus. Isso é maravilhoso. Então, por isso que ele mesmo também criou as regras, as leis, né? Que governam o nosso relacionamento com ele. A primeira lei que nós vamos destacar aqui, numa série de 4 leis, é que Deus nos ama e Ele tem um plano maravilhoso para as nossas vidas. Mas aqui está uma pergunta. Como eu posso saber que realmente eu sou alvo do amor de Deus, ou fui alvejado, né, por esse amor incomparável, né? Vamos para a Bíblia. João capítulo 3, o versículo 16, está escrito: Pois Deus amou tanto ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também tem essa outra referência aí, em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Mas por que a maioria das pessoas, por mais que são alvo do amor de Deus, Deus já provou que ama essas pessoas como me ama, ama a todos nós. E por que a maioria das pessoas ainda não estão experimentando esse amor de Deus tremendo, né? Porque nós lemos aí que João 3 diz que porque Deus tanto amou, porque Deus amou ao mundo, porque Deus amou o pastor Lino, porque Deus amou você que está aí nesse momento nos vendo, amou todos, mas Ele não amou de qualquer forma. Aqui diz que Ele amou de tal maneira, esse tal é uma forma, uma quantia, uma maneira, uma dimensão que não se pode mensurar, né? Vai além do que se possa imaginar. E Ele amou ao ponto de enviar seu Filho. Ele ainda disse para que Ele veio, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 10, que nós lemos aí, diz que Ele quer que nós tenhamos vida em abundância, vida plenamente. Mas por que as pessoas, ou a maioria das pessoas, mesmo Deus nos amando, elas não desfrutam dessa vida abundante que a palavra diz? A próxima lei fala sobre isso. O homem é pecador e Deus é santo. E por causa do pecado, o homem está separado de Deus. Por isso ele não pode nem experimentar nem o amor, nem o plano de Deus para a sua vida. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso, então? Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado separou o homem de Deus. O homem foi criado no estado de perfeição, de santidade, né? Vamos dizer assim. E quando o pecado entrou, então separou. Inclusive Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de tal forma que encobre o seu rosto que Ele não pode nem olhar para nós. Então, por que nem todos podem desfrutar da comunhão com Deus, assim, dessa vida abundante que a palavra diz lá em João 10:10? Por causa do pecado. Dentro do homem existe uma necessidade dele buscar a Deus, dele reconhecer Deus como sendo seu Pai, seu Criador, né, seu provedor. Pode observar que mesmo nós, o homem sendo pecador, ele está constantemente querendo buscar a Deus, querendo encontrar Deus, querendo agradar a Deus. E assim ele quer chegar até Deus se esforçando. Ele quer através de boas obras, através de uma vida religiosa correta, através de vamos supor, de méritos próprios. Nada disso funciona. Foi por isso que Deus tomou a iniciativa ao enviar o Filho. O homem continuava buscando restaurar esse relacionamento com Deus através de seus esforços próprios. Mas Deus sabia que isso não era suficiente e Ele resolveu enviar o Filho. Foi o que nós lemos lá em João 3:16. Eu saber que Deus me ama é a primeira lei. Saber que o homem é pecador está lá na segunda lei. Isso não é suficiente. Eu preciso agora conhecer a terceira lei. Que Jesus Cristo é a única solução para o nosso problema. O problema da separação do homem e de Deus. Somente através de Jesus, o homem vai poder experimentar o amor de Deus e o plano de Deus para que ele possa então desfrutar da vida abundante que Deus promete em sua palavra. Isso é maravilhoso, né? Vamos para esses versículos aqui para você ver a base bíblica dentro daquilo que nós estamos falando.
Romanos 5,8 diz: mas Deus demonstra seu amor por todos nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso lugar quando ainda éramos pecadores. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nessa terceira lei, literalmente, aqui diz que Jesus ele é a saída, ele é a solução. João 14,6, Jesus mesmo se declara, ele diz: olha, eu sou o caminho. Eu sou a verdade, né? Eu sou a vida. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por meio de Jesus. Pode ver que nós vimos na lei anterior, quando Deus tomou a iniciativa ao enviar o Filho. Então, a única maneira que existe de chegarmos a Deus para resolver o problema da separação do homem e de Deus é através de Jesus. Então, nós não temos outro caminho, não tem outra maneira. Pode ver que é tão importante que Romanos 5,8 diz que Deus provou o seu amor para conosco ao enviar o Filho. Quando nós éramos ainda pecadores, significa que nós ainda não tínhamos sido alcançados pela graça de Deus. Como de repente você que está ouvindo esse vídeo agora, você pode ser que você não entenda ainda, não saiba o que é o novo nascimento. Você ainda pensa que você pode ser salvo através de boas obras, ou porque você é certinho, porque você de repente não fuma, não bebe, não joga, não dança, não engana, não traz, sei lá, um monte de coisa. Tudo isso é importante? É, mas nada disso salva. Porque a salvação é somente por Jesus Cristo, tá vendo? Salvação significa que nós somos aceitos por Deus através do sacrifício de Jesus e não pelos nossos méritos, não porque eu sou certinho, não porque eu faço as coisas perfeitas, não. Eu preciso ser correto. Seguidor de Jesus significa imitador de Jesus, mas a salvação é pelos méritos de Jesus, aquilo que ele fez lá na cruz em nosso lugar. Olha, a quarta lei, ela diz que nós precisamos receber Jesus. Receber Jesus significa receber o sacrifício que ele fez na cruz como sendo substitutivo. Como ele fez, ele tendo feito aquilo no meu lugar. Eu é que sou pecador, você e eu é que somos pecadores. Nós é quem merecíamos ir para a cruz. Mas Jesus assumiu o nosso lugar e agora quando nós recebemos o sacrifício que ele fez como sendo por nós, em nosso favor, nós somos abençoados e recebemos o dom da vida eterna. Olha que maravilha, né? Foi isso que Jesus falou para Nicodemos lá em João 3. Tu tem que nascer de novo. Então, o novo nascimento é esse entendimento. E é o que também que nós estamos comentando, partilhando com você aqui, sobre essa quarta lei, que nós precisamos receber Jesus através de um convite pessoal, onde você tem que entender o que Jesus Cristo fez e abrir a porta da sua vida, como diz Apocalipse 3:20, Jesus está batendo na porta e ele diz como? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua porta, não é a porta da casa, a porta da sua vida, do seu coração, eu entrarei na sua vida, na sua casa. Jesus está dizendo assim, eu quero ser o seu Deus, mas eu quero ser também o Senhor da sua vida. Eu quero te dar razão de existir. Eu quero te dar alegria de viver, eu quero te dar paz de espírito, eu quero te transmitir estabilidade para que você viva a vida que Deus planejou para você. E você sabe o que acontece? Na maioria dos casos, nós queremos viver a vida do nosso modo, né? Nós achamos que somos espertinhos, né? Para poder fazer as coisas achando que nossa maneira sempre é a melhor. E não é assim que funciona. Deus conhece o ser humano muito mais do que o próprio ser humano, porque foi ele quem criou. Por isso que Deus criou também o que? Um manual de instruções. Assim como eu comecei dizendo que quem criou a Volkswagen fez um manual, você compra um carro novo e vem um manual de instrução. Você compra uma moto, vem um manual de instrução. Uma bicicleta, um celular, vem um manual de instrução. Quando Deus criou o homem, olha o que ele fez, que maravilha, né? Ele também fez um manual de instrução. Qualquer problema que acontece no carro, na moto, no celular, geralmente nós procuramos um manual para tirar a dúvida com relação àquele sinal, né? Aquele sinalzinho amarelo que apareceu e tal. Mas nós não queremos valorizar o manual de instrução feito pelo próprio Deus em nosso próprio benefício. E quando nós atropelamos os princípios, aí vem as consequências, né? Mas olha como Deus é maravilhoso, Ele providenciou mais essa oportunidade para a gente estar aqui compartilhando sobre isso. Então, esse é o primeiro estudo da série Primeiros Passos na Fé, aqui para crescimento espiritual dos filhos de Deus, da comunidade cristã internacional no Brasil e para todos você que quer algo para acrescentar daquilo que você já tem aí na sua igreja em células, né? Eu queria mostrar isso aqui para você, olha só. Olha esse círculo. Você está vendo que tem um círculo, esse círculo, está vendo que ele tem uma cadeirinha
e umas bolinhas todas assim meio desorganizadas, né? Essa cadeirinha no centro, esse E no centro, significa como se fosse o eu no centro da nossa vida. E a cruz, está vendo? Essa cruz representa Cristo. Veja que ela está do lado de fora do círculo. Esse círculo representa uma vida. Esse E na cadeirinha do centro significa eu, no controle da vida, controlando as emoções, controlando toda a minha vida. A cruz fora do círculo significa Cristo existe, eu conheço Ele, já ouvi falar dele, mas ele não governa a minha vida. E o resultado, essas bolinhas todas assim bagunçadas, significa que quando eu estou governando a minha própria vida, o resultado é frustração por estarmos em desarmonia com o plano de Deus, né? Quebrando as regras de Deus. Eu pergunto, você entendeu? Agora vamos para o próximo círculo. Veja que nesse outro círculo, da mesma forma, ele é diferente. Quem está no centro, na cadeirinha, é a cruz, que representa Cristo. O eu, o é do eu, está dentro do círculo, significa dentro da vida, mas está destronado, está fora do trono, fora da cadeira, fora do centro. Você veja que as bolinhas que representam nossas ações e atitudes, elas estão todas em ordem, organizadas, né? Isso significa dizer que nossa vida passa a estar em harmonia com o plano de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual desses dois círculos, nesse momento, representa melhor a sua vida? Mas se eu perguntasse para você agora, é diferente. Mas qual desses dois círculos você gostaria que representasse sua vida a partir de hoje? Pois eu quero lhe falar agora como é que você faz para você, assim, nesse momento, você então permitir e colocar Cristo no controle da sua vida. Sabe como é que você faz? Através de um convite pessoal, individual pessoal, onde você vai dizer, falar com suas palavras algo para Jesus. Querido Deus maravilhoso, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida nesse momento. Eu te agradeço por ter perdoado todos os meus pecados, por ter morrido na cruz por mim. E agora eu quero, Senhor, que o Senhor faça de mim o tipo de pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Eu quero viver essa vida abundante que o Senhor promete em sua palavra. Eu quero servir também de exemplo para as pessoas que se aproximarem de mim. Eu quero ser um testemunho vivo, eu quero ser um porta-voz, eu quero ser uma cópia de Jesus, em nome de Jesus. Bem, se você pode fazer essa oração desse jeito, é porque realmente nesse momento você também nasceu de novo. E eu te convido a você também a acompanhar os próximos estudos, né? Que vai ser também todo nesse tom, nesse contexto de crescimento espiritual. Amém? Eu quero agradecer também aqui o pessoal da Cruzada Estudantil, que são os mentores desse estudo, né? Muito bom, e eu dou graças a Deus pela vida de todos, em nome de Jesus. E, olha, não esquece que no próximo estudo vai ser uma continuação desse, que é o estudo de crescimento espiritual. Graça e paz.